bater na mesa, tu senta a mão lá, guria. Não tem bicho. É, lá o bicho pega. Oh, agora que eu vi tua camiseta, que show! Uhum. A próxima sou eu. Que show! Quinto acho que vai preso dos três aqui. Neguinho, né? Ai, gostei dessa. Não, mas louco, Thiago. Gravou isso? Por isso que tu esperou primeiro nós usar pra ver se não dava nada, né? Porque eu usei no outro. Que tinha que dar, pelo amor de Deus. Ah, louco. Então tá, nós estamos prontos. Microfones fechados e iniciando a gravação quando quiser. Sejam bem-vindos ao podcast A Lista. O podcast é onde é que nós entrevistamos aqueles candidatos que nós acreditamos que podem realmente fazer diferença aqui em Santa Rosa a partir do ano que vem. Comigo está a Nayane. Boa noite, Charles. Thiago. Boa noite. E nosso convidado de hoje é Denise. Seja muito bem-vindo, Denise. Prazer, obrigada pelo convite a vocês três. É um prazer estar aqui e fazer parte desta lista. Muito legal. Denise, conte para nós e também para as pessoas que estão nos assistindo, quem que é a Denise? Conte um pouquinho sobre a tua questão da tua família, tua formação, tua profissão. Conte para nós. Bom, eu venho de uma família bem numerosa. Nós somos entre 6 irmãos. Das meninas eu sou a mais velha. Então lá em casa era uma muvuca. Sempre. E aí com 6 filhos, amigos de colégio, amigos, né? A casa sempre cheia. Então a casa da minha mãe sempre foi a porta de todo mundo. Né? 8 da manhã tinha visita, 10 da noite tinha visita, janta, almoço, janta, sempre tinha visita. Então a gente se criou nessa questão bem familiar, com amigos, tudo. De profissão, sou formada, sou pedagoga de formação, trabalhei mais de 30 anos no magistério municipal, comecei. Depois fui para o estadual. Tive no intervalo entre um e outro iniciativa privada, que eu digo, trabalhei na Maxion, na época aí da. Eu disse, eu era a secretária de 2 gerências, e disse, o que eu aprendi naquilo ali eu levei para o resto da minha vida, porque ali se trabalha com foco, né? Não existia computador, então tudo era datilografado. Eu lembro que um deles dizia, tu tem 300 páginas para datilografar. Se tu fizer certinho, eu só vou corrigir a 120, senão tu vai datilografar tudo de novo. Então, assim, de fazer bem feito na primeira vez, presta atenção. Então, assim, para mim foi uma experiência riquíssima a iniciativa privada. Porque isso tu acaba levando algumas coisas, né? Aí eu assumi no magistério estadual em 89, a primeira matrícula. Trabalhei 3 anos em Porto Mauá, indo e vindo. Ia com o ônibus que voltava com os estudantes da manhã e vinha embora com os da faculdade. Uhum. Então, era uma aventurazinha que a gente fazia lá. E depois eu vim para cá, em 90 eu assumi minha segunda matrícula. E aí, eu trabalhei até 2020 na rede estadual. A minha habilitação, então, é pedagogia com especialização na educação infantil. Por isso que uma das minhas propostas, a minha pauta é a educação infantil. Quando eu aposentei, eu tive 9 meses de folga ali na pandemia, porque ninguém, né, tudo parado, não se saía de casa. Então, eu não senti esse baque do parar de trabalhar. E aí veio a oportunidade em 2020, então, de me convidaram para concorrer a vereadora. Foi né, nunca me imaginei, apesar de eu gostar dessa discussão, eu sempre acompanhei muito a questão política no Brasil, mas foi uma experiência bem interessante. Sabendo já que eu estava ali mais para conhecer esse meio, né? Uma experiência. Essa experiência. Aí, com isso, eu fui para a prefeitura. Trabalhei até julho desse ano como diretora de cultura, que também a gente teve uma bagagem, uma área fora da minha formação, mas assim, um aprendizado imenso, conheci uma área da qual
quem se envolve se encanta, que é a questão cultural, principalmente aqui em Santa Rosa, que é riquíssima. E aí veio o convite, então, para integrar de novo o time dos vereadores do MDB. E aí estou aqui, trabalhando. Daí, nos intervalos ainda, entre profissão e essas dedicações todas, faz 31 anos que eu trabalho lá na minha comunidade como catequista. Tive um período de afastamento, porque eu viajava muito quando fui para a coordenadoria, a gente ia, então, às vezes, 2, 3, 4 vezes por mês. E os alunos, então, assim, ó, a parte maternal foi desenvolvida, foi curtida com os afiliados. Com toda certeza. Eu tenho 11, 12 afiliados. E é bom ser madrinha, né? Ai, é uma delícia. Eu amo meus afiliados também. Tu sabe que eu tenho 2 irmãos de afiliados que me chamam de Dinda dele. Sim. Porque assim, todo mundo é Dindo, né? Então, mãe, a Dinda dele chegou. Eu acho uma delícia. A gente ganha um e vem os outros junto. Eu também tenho meu afiliado e as gêmeas vieram depois e a Dinda, e são minhas afiliadas, né? Mas por que eu pergunto isso? E aí entra na pergunta de fato da questão do esposo, enfim. O que levou a entrar na política? Já fazia política, já estava na comunidade, a gente já sabe que a política não é só concorrer. Mas sendo mulher, como entrar na política sendo mulher? É mais difícil? É no sentido assim, ó, 2 situações agora que eu posso, professora? Livremente. Professora, né? Mas assim, ó, 2 situações, até uma, eu anotei aqui para não esquecer da outra. Nas caminhadas que a gente faz, um candidato a vereador colocou, olha, a mulher já entra perdendo. Porque o homem vai para a cancha de bocha, vai para o barzinho, 6 horas vai para um joguinho de futebol, aí junta um time, junta outro, e a mulher vai para casa. Né? Dificilmente você vê uma mulher. O círculo social dos homens é mais amplo. Aí, e realmente, daí nós começamos a observar. Chega pelas 7, 8 horas, quem está na rua visitando coisa, geralmente nós, mulheres, nos recolhemos. E para o homem isso é muito natural, estar na rua, né? E eu achei interessante a colocação dele, porque tem essa situação, né, de tu, em alguns momentos, alguns lugares, por exemplo, eu tirei o dia para visitar o comércio. Teve locais que eu não me senti encorajada a entrar, eu estava sozinha, não por assim, não vou entrar, por algum receio, alguma coisa, mas assim, o ambiente, sabe, tu fica tem essa questão cultural, sabe? Tem. Então, e aí cada pouco eu lembro disso, do que ele falou nessa situação. E outra situação que eu acho que dificulta também, que foi um vídeo que eu recebi, uma pista de corrida, 2 mulheres e 2 homens, os homens com as pistas livres e as mulheres com fogão, varal, filho, máquinas e tendo que fazer a mesma corrida. Então, isso também é uma questão cultural, que eu fico bem feliz com as novas gerações, porque a gente vê essa gurizada assumindo mais os filhos, mais a casa, mas isso ainda é muito forte. Então, a questão, assim, eu digo nós, né? As mulheres que estão nesta campanha, não pode se desfazer da casa e dos seus afazeres. É uma jornada dupla, né? Tu faz tudo que tu tem, mas tu chega em casa, tu tem as tuas obrigações também. Então, nesse aspecto, eu acho difícil. Os homens ajudam? Também já melhorou essa questão cultural? Sim. Porque eu vi... meu pai vai querer me matar, mas eu vi meu pai nunca auxiliar no serviço doméstico. Porque não era função de homem. Não era função dele, ele trabalhava fora, minha mãe também trabalhava fora, mas... E que bom que a gente muda, eu já dizia, não, eu vou casar o dia que meu marido me ajudar em casa, porque eu acredito que somos complementares, né? Eu acho que até os casamentos mais antigos, assim, né, já tem essa mudança. Sim. Sabe? Eu acho que até por influência dessa gurizada que tá por aí. Mas essa questão, assim, de tu ver digamos assim, numa vala comum, sabe? Sim. Isso é muito saliente ainda, sabe? Eu sou muito contrária a gente se vitimizar. Tem mulheres que se vitimizam e utilizam disso, e eu não gosto disso. Porque, de novo, é uma palavra que quando tem as mulheres aqui, eu falo muito, nós somos complementares.
Mas o homem nunca vai saber, vocês nunca vão saber o que é andar às 23 horas. À meia-noite você ter que andar numa rua e você ter medo de andar numa rua porque você não sabe se aquela pessoa que está vindo do outro lado, ela vai querer fazer algum mal contra você. E eu fui uma pessoa que eu nunca tive muito medo porque eu entrei muito cedo na polícia, então eu sempre estava muito protegida, né? De alguma forma tu tinha mas quando me falaram essa frase, eu disse, bom, ali o homem talvez ao ouvir isso, ele vai saber esse sentimento que a mulher tem, né? Mas o seu esposo lhe apoiou, com toda certeza, senão não estaria, né? É fundamental. Aqui. Mas foi fundamental o apoio dele para você decidir? Com certeza. Sabe que no início a gente até brincava assim, porque daí tu não tem hora, né? Por exemplo, hoje, ontem à noite nós tivemos uma programação. No início ele dizia, mas até agora tu estava trabalhando, sabe? Mas depois entra junto. Aí até hoje ele chegou, quando ele entrou eu estava saindo, aí eu estava fechando a porta, ele me disse, tô sem teu material, me larga teu material aqui. Então, como tu diz, acaba complementando umas coisas, sabe? Às vezes eu chego em casa meio-dia exausta, aí chega, tá tudo pronto, aí eu vou, não sei se eu deito, se eu como, sabe? Então, nesse ponto, assim, se tu não tem um apoio, não só de esposo, mas a família como um todo, é bem difícil. E eu falo isso porque, de novo, eu vou dar o recado olhando para a câmera. As mulheres vão vir mais para a política e é uma luta que eu abracei e quero trazer mais mulheres para a política quando os homens, filhos, esposos, pais, apoiarem mais as mulheres a vir para a política. Nesse sentido. Eu acredito que realmente o casal, né, no caso quando é casado, né, às vezes são solteiros ainda que estão concorrendo, a gente sabe de vários solteiros, né, mas especialmente um casal precisa chegar num acordo, né, e no caso, assim como no caso, eu que não estou concorrendo, mas que eu iria concorrer. Eu ainda não desliguei a chave, eu não sou candidato. Passou, já superei. Dia 6 ele vai dar conta. já superei, mas no caso eu era pré-candidato e então o acordo era entre o casal mesmo, né? No caso, sim, né? Para mim era fundamental. Não teria como eu concorrer se eu não tivesse apoio da minha esposa. Nem ia cogitar. Na verdade, isso foi um acordo. Eu acredito que esse mesmo acordo tem que também acontecer quando uma mulher vai concorrer. E assim como o sacrifício de você estar na rua, de estar buscando os votos, dobra para os dois, né? Para o casal dobra isso, né? Assim como um homem que concorre também em casa dobra mais ainda. Se tem filhos, dobra mais ainda. É que quem fica tem que dar conta do que fica. Exatamente. Né? Então quando a mulher decide... Me desculpe. Não tem problema. E se precisar atender, às vezes... Se for marido, também pode atender sem problema. Eu preciso explicar agora, porque assim, eu tô na rua, eu não levo caderno, né? Aí as pessoas me falam alguma coisa, eu boto no alarme, porque eu não vou lembrar. Se eu boto num grupo que tem ali, eu esqueço do grupo. Sim. Aí isso tudo eu chego em casa, daí eu vou olhando os alarmes. Não, legal. Boa estratégia. Essa dica aí é muito legal. Meu sobrinho um dia pegou e tinha 52 alarmes, ele começou a deletar, eu digo, não deleta, é a minha agenda. E tu sabe, Denise, que nós temos o maior eleitor de Santa Rosa somos mulheres. 54%, se eu não me engano, né? Eu acho que é 52, mas alguém falou 54. Mas enfim, dos 58 mil e poucos, a maior parte é mulher. Então, por que temos tão poucas ainda, né? E não vou manter todo o podcast só falando nisso, vou deixar vocês falar também um pouco, mas... É ótimo ouvir. Não, mas eu acho que é uma questão, assim, até de... porque eu nunca imaginei, apesar de eu estar sempre envolvida, assim, sempre participando, fiz campanha para um monte de gente, eu nunca me imaginei, sabe? Eu acho que as coisas... é a questão da oportunidade, é alguém te enxergar, alguém dizer, vamos tentar, tu tem capacidade, tu tem... Então, é este olhar dos próprios coordenadores de partido... Porque tem uma galerinha nova aí que é uma galera boa, sabe? A gente tem feito uma caminhada, assim, a gente fica discutindo algumas questões, e é a questão de enxergar as mulheres que estão nos partidos. Não só como uma exigência legal para ter uma proporção, e sim como que elas podem realmente agregar na Câmara de Vereadores. Com certeza. Eu vou reafirmar que a gente já falou assim, em outro momento aqui, né?
nós acreditamos que realmente são complementares, né? Que não é uma briga entre mulheres e homens. Eu acredito que tendo mulheres e homens, né? No meu entender, não seria nem ideal uma Câmara só de mulheres, assim como seria só de homens. Mas realmente equilibrado, ela se complementa pelas diversas qualidades que, no meu entender, são diferentes. Então, tem esse complemento, né? E então, eu acredito que realmente, quanto mais as mulheres puderem estar participando, mais isso vai agregar, né? Da mesma forma, assim como existe homem incompetente e homem competente, a gente sabe que também tem mulheres competentes e menos competentes, né? Eu não vou falar, vou ser mais gentil aqui, né, pra gente. Mas vamos seguindo aqui. Tiago? Bom, só para dar Posso começar a falar? Pode, por favor. Só para dar um pequeno pitaco na questão, eu acho que é uma questão educacional também, que um dos temas não debatidos e nunca curriculados, vamos dizer assim, é a política. Né? Nunca ensinados. A gente tem um defeito e de perceber que política não é apenas a política pública, a política do Estado ou a do cargo, mas a política... Vivência. A política em casa, por exemplo, não é uma relação política entre homem e mulher, de acordo, de concessão, de defesa do quando projeto. você perceber que tudo é uma questão da polis, ou seja, da diversificação do pensamento e se chegar a algo em um propósito em comum, você perceber, poxa, a política está em diversas instâncias da vida, né? Como tem Abraham Kuyper nas diversas esferas da realidade. Então já deu para perceber que educação faz parte da tua vida e tu transitaste entre o setor público e o setor privado. E tu já deste aqui uma prévia do que o setor privado acrescentou em termos de valor profissional para ti. Eu vou colocar assim, já lançar como tua principal pauta, tua principal proposta, assim, como candidata, e eu queria agora deixar tu discorrer um pouco a respeito disso. Qual é a tua principal pauta como candidata e digamos, vai nortear a tua legislatura caso eleita? Olha, eu já trabalhei, né, a gente sempre pauta por assuntos pelo menos eu, né, pela vivência da gente. Então, a educação infantil, que eu tive, quando eu assumi a primeira matrícula em Porto Mauá, eu tinha uma turma, agora eu não lembro, mas eu devia ter uns 15, no máximo uns 20 alunos. Mais de metade deles tinham deficiência física, mental, visual, e eu assumi. Crua, assim, né? Saí do magistério, me formei, eu tinha acabado fazia pouco tempo que eu tinha me formado, e eu digo eu caí lá porque agora, disse ainda bem que o curso do magistério, sempre digo, não desfazendo os cursos superiores de pedagogia, mas a base de formação é o magistério, é o ensino médio. Que tu tem 1000 e poucas horas de estágio, tu tem que passar pela educação especial, tu tem que passar por tudo. E ali, eu tendo essas crianças, e fui alfabetizadora, né? Assumi como alfabetização e segui nessa linha, nessa série, a dificuldade dessas crianças chegarem à alfabetização sem esta... Para nós, eu digo nós que temos uma família constituída e sabe da importância da estimulação de uma criança, dependendo a região onde tu pega a escola, elas vêm sem nada de estímulo. A maioria não sabia usar um lápis de cera, não sabia posicionar uma revista. Não. Então, essas crianças vêm numa defasagem de aprendizagem muito grande. Então, para você conseguir colocar essa demanda de alunos no patamar que os demais estão, isto vai os 3 primeiros anos de escolarização. Então, aí que eu percebi a importância da educação infantil. De tu investir desde o nascimento, questão de história. Mas ele não ouve, não entende. Não, ele ouve.
Ele pode não entender o que tu está dizendo, mas a sonoridade, a emoção, a intensidade, isso vai cristalizando e formando na criança. Então, a importância de ter esta primeira formação, esta base fortalecida, o resto vai embora. Então, eu sempre digo, os 7 primeiros anos são cruciais. Tu aprende tudo que tu vai ser o resto da vida. Depois só fortalece, ou não, né? Mas a constituição do sujeito se dá ali, se dá nesse primeiro momento. Então, a minha pauta principal é essa, é fortalecer a educação infantil. Santa Rosa, graças a Deus, essa gestão conseguiu, a proposta era 400 vagas, 100 a cada ano, conseguiu mais de 1.030 vagas, inserir na educação infantil, mas ainda precisamos mais vagas. Santa Rosa tem uma demanda muito grande. E a minha batalha é essa, de que a criança esteja na escola. Tá, e como o vereador pode atuar e ver essa demanda? Assim, que tu acha que como poderia ser a atuação dele especificamente nessa área? Em termos de fiscalização, de cobrança, de proposta mesmo de alguma coisa ativa em termos legais? Como que tu acha de como vereador seria essa atuação para essa pauta? Olha, primeiro analisar a legislação que se tem, né? Que quando eu trabalhei na coordenadoria, a gente trabalhava com a questão da legislação no Conselho Estadual de Educação, que até um tempo atrás também era responsável pelas EMEIs, pela educação infantil dos municípios. Aí depois trocou a legislação, passou para os municípios e o Estado ficou a partir da primeira série. Então, uma das situações que vê como é que está a legislação municipal, mas principalmente a fiscalização. Né? Agora tem que eu acho fantástica isso, porque tu consegue acompanhar. Até nas minhas andanças aí, eu estava numa farmácia, a mãe e eu falando, né, que a minha proposta de educação infantil, veio uma menina lá de trás, mas isso me interessa. Aí a gente abriu o aplicativo ali, porque tem hoje na prefeitura uma lista de espera, que é uma inscrição online, e tu consegue avaliar ali. O que eu tenho percebido e o pessoal tem cobrado muito é a questão das EMEIs no interior. Por exemplo, Guia Lopes, ali onde eu estive na semana passada, o pessoal traz para o centro e volta para lá para trabalhar, sabe? Na Guia Lopes. E são assim, aí, né, citei ali porque foi a família ali que me colocou, mas tem Guia Lopes, tem ali a 7 de setembro, que é muito mais distante. Nós temos outras localidades que têm crescido, né? Tu passa 2 anos sem ir para fora ali, tu não conhece mais a localidade. Sim. Então, essa questão de tu garantir que essas crianças tenham essa estimulação, que elas consigam entrar lá no período de alfabetização o mais próximo possível de que tenha esse estímulo em casa, sabe? Porque assim, eu lembro quando eu ia a Mauá, eu fazia, lá em casa achava o máximo, a Dani vai fazer faxina, porque o que tinha de lápis, revista em quadrinhos, porque tinha muita coisa, eles nunca tinham, tem coisa que eles não conheciam, sabe? Então, assim, não tem como tu esperar que se desenvolva uma alfabetização da mesma forma, se lá no início, que é a base deles, eles já perderam essa estimulação. Então, esta é a minha grande batalha. E trazer agora, como já se conseguiu essas vagas, trazer essas vagas para o tempo integral. Que os pais não trabalham meio-dia, né? Tem que ter o tempo integral. Sim. Outra situação que eu tenho ouvido também, e eu tenho acompanhado alguns casos bem de perto, é a questão das pessoas da terceira idade, né? Eu disse, eu não passei no primeiro momento por isso, eu disse, nesse ponto eu agradeço a pandemia, porque ninguém podia sair, era aquela coisa, né? Enfim. Mas eu tenho visitado e ouvido muito de pessoas, eu aposento e vou fazer o quê? Sim. E não pessoas debilitadas, né? Não pessoas que precisam de cuidadores, isso é uma outra área que precisa uma atenção especial. Mas assim, o que nós temos na cidade para quem está nativa ainda, né? Que tem toda uma vida pela frente. Todo vigor ainda. E tem vigor, tem energia. E não tem mais o trabalho, vamos pensar assim, porque gostando ou não do nosso trabalho, tu te obriga a levantar, tu tem, né, um monte de pessoas para conversar, tu troca experiências, tu tem um dia a dia, né? Então, essa é uma situação que nós temos que eu penso, né, em propor algumas situações vinculadas com a área cultural.
que nós temos, com esse período que eu passei ali, a gente tem em todos os setores. Nós temos 18 setoriais no nosso Conselho Municipal de Cultura, artesanato, artes plásticas, artes visuais, teatro, dança, circo, as ONGs, cultura tradicionalista. Então, tem formas de envolver essas pessoas através da cultura. Já tem algumas coisas que acontecem, mas não é que não é aberto, não é de conhecimento da grande população. E às vezes ela é feita por um público mais carente, talvez, mais direcionado, e não teria que ser ampliado, porque eu sou especialista em previdenciário, então eu aposento muita gente. Espero aposentar mais, mas aposento muita gente. Que tá difícil agora, não, né? Tá difícil. Mas eu não esperava ouvir de um cliente isso que tu trouxe. Eu ouvi dele e tô ouvindo de você, não ouvi mais. Um cliente muito bem de vida, muito bem colocado, e ele disse... Eu entrei em depressão, né, Anne, quando eu me aposentei. Porque eu me senti inútil. Eu sou aposentado, não tenho mais utilidade. Eu disse, não, peraí. Eu disse, não é assim. Daí até eu disse, vem cá, vamos tomar um café aqui no escritório, eu vou arrumar uns problemas pra ti. Eu disse pra ele, daí tu se ocupar. Mas que não seja problema, que seja, né, mas inserção. É isso, porque assim, quando tu tem um problema para resolver, a tua capacidade, né, tá posta à prova e tu vai lá. É isso que depois que tu cumpriu o teu papel, tu perde. Então fica aquela... né? Para que eu sirvo agora? Exatamente. Então, eu acho que tem, e nós temos muitos grupos de... agora me fugiu o nome. Mas grupos de terceira idade constituídos, que eles fazem os encontros deles, aí eles têm formações, eles têm danças, eles fazem os chás. E eu tenho uma tia, agora falando da família, que ela tem um grupo de teatro há trocentos anos. E é a forma que elas se encontram ainda, são as pessoas com que elas trabalhavam e fazem teatro, e às vezes vão apresentar por aí. Então, é uma forma das pessoas se manterem ativas, se manterem num grupo social, um grupo de apoio, vamos dizer assim, porque daí se lamentam, choram, reclamam do marido, né? Que precisa, que a gente faz isso com os colegas de trabalho. Sim. E é uma forma porque não tem como tu trabalhar só cultura, só, né? São coisas que se permeiam pela... Então, essas seriam as minhas principais bandeiras aí para que eu vejo, assim, que eu acompanho de perto essas... E eu acho que dentro de uma visão que a gente tem como uma possibilidade de Câmara de Vereadores é justamente a ampliação do debate, a qualificação do debate sobre questões que elas são estruturantes e não estruturais, né? Não são meramente estruturas físicas, mas são estruturas da sociedade. São demandas sociais necessárias que elas precisam ser conversadas, debatidas. Então isso é muito importante ouvir, assim, digamos, áreas e necessidades diferentes que a gente não vê serem debatidas, serem ampliadas, e que para nós há da parte da Câmara de Vereadores essa, digamos, percepção intelectual, qualificação, não apenas intelectual que a gente tem falado, né, também de valores, para colocar isso, digamos, em um debate com a sociedade para se chegar a uma solução. Para nós, essa instância do legislativo, ela é muito mais do que carimbar papel, muito mais do que carimbar apenas lei o que já vem nome de rua, ou fazer homenagem, como a gente diz aqui. Mais tem, né? Então a gente vê como muito importante essa ampliação do debate público pela figura do legislador. Para nós isso é importantíssimo. Denise, eu quero aproveitar e continuar um pouquinho nesses pontos aí, porque, que nem você disse antes, as pautas são áreas onde é que você tem conhecimento. E isso, quando eu fiz o meu planejamento de pré-campanha, a primeira coisa que eu aprendi pelo Renova BR é de que a gente tem que buscar onde é que a gente tem autoridade. Né? Para começar é por aí. Exatamente, né? Tipo assim, eu não posso falar de uma coisa onde é que eu não tenho nenhuma história. E eu me lamentava, Denise, porque eu não tenho história na educação, mas eu sou apaixonado pela educação.
Então, tipo assim, eu me lamentava porque eu sabia que para uma campanha não era algo que eu poderia Deixar as pessoas não, eu não ia chegar nas pessoas com pautas específicas nessas áreas, por mais que eu tenha estudado, tenha buscado isso aí, eu sabia que numa campanha para chegar nos votos a gente teria que focar em alguma coisa. Você não. Você tem a experiência, você tem a autoridade, e eu já notei isso aí. E uma coisa que eu tenho observado, não sei se vocês perceberam, Thiago e Nayane, mas a pauta educação, ela tem chegado praticamente somente pelas mulheres. E eu lamento isso profundamente. Porque eu tava, enquanto você estava falando, eu tava até, minha cabeça vai a mil. Minha cabeça, ela não para, tanto que eu perco às vezes o que eu pensei, mas ela vai girando. Mas uma coisa que eu tava pensando, será que é aquela velha frase que a gente escutava às vezes assim, a educação não dá voto, será que o homem fica perdido nisso aí? Porque isso eu digo que não é verdade. Eu sou pai. Educação dá voto. Porque para mim a educação ela é importante. Eu queria chorar quando ele estava falando aqui sobre a questão da educação infantil, porque eu sei o que eu passei com os meus 2 filhos, da dificuldade, e eu disse, ai meu Deus, era exatamente, vem isso à mente. É muito difícil para quem tá nessa função de pai a gente pensar que poderia ter sido desenvolvido de uma forma totalmente diferente. Exatamente. E que vai refletir... Opa, desculpa, Antônio. E que vai refletir lá na frente. Isso aparece em algum momento da escolarização. Exatamente. Então, eu aqui até falo para as pessoas assim, eu lamento que os homens não olhem, os candidatos homens. Talvez, Denise, eu também não quero ser injusto, porque eu sei que numa campanha eu não seria o meu... Não seria teu carro-chefe. Exatamente. Mas eu sei que para mim seria um carro-chefe. Eu não teria nenhuma dúvida. Não só pela paixão por ser pai, mas por compreender que uma mudança no país parte da educação. É a base. Parte da educação. E aqui, eu como pai, já quero entrar numa questão aqui que eu quero mencionar. Eu escutei antes você falar assim, as famílias que conseguem dar uma atenção maior, o quanto isso faz diferença. Isso aí, para mim, demonstra uma visão de direita, porque a esquerda quer tirar muito mais dos pais e deixar somente no educação na mão do Estado, o que eu acredito que tem que ter um equilíbrio, que tem que ter, no caso... Cada um tem a sua função específica, né? Exatamente. Então, eu vi você já... Então, isso para mim... muito importante, mas aí eu quero trazer até um problema como cidadão, né? Charles como cidadão e pai de filho que está na rede pública. Meu filho tem 5 anos e meio, né? A televisão no ensino, no pré-ensino, na primeira infância, nas escolas públicas, eu não sei falar da privada, eu acredito que também, a não ser que você realmente consiga achar uma que diga não. Mas ela é muito presente. Por exemplo, em casa, o meu filho tem acesso a TV extremamente limitado. Ele não tem acesso a telas, a não ser para o que ele pode fazer no celular, tirar foto. Ele pode tirar foto, mas ele não pode usar celular. Ele já está com quase 6 anos, ele não pode usar o celular. Parabéns a vocês. É óbvio, não é fácil. Não é fácil, eu sei, mas é uma escolha, a gente batalhou por isso e a gente está seguindo com isso na educação. A gente sabe que nem todo mundo consegue. E eu não julgo, porque eu sei que cada situação é diferente, né? A gente, dentro das nossas condições, a gente conseguiu levar dessa forma. Mas uma coisa que me incomoda é que o meu filho assiste muita TV na escola, né? E eu sou bem sincero, se eu avaliar pais, nós em casa a gente consegue deixar sem, certo? Sim. Mas quantos pais não conseguem por N fatores? E aí você pensar, tu soma a televisão, o desenho animado na escola com desenho animado às vezes em casa por necessidade, porque a mãe chega em casa, precisa cozinhar, não consegue ficar junto para brincar com o filho naquela hora porque precisa fazer comida. O escape acaba sendo às vezes a televisão, mas aí se eu somo isso em casa pela obrigação e a escola que deveria estar dando ensino, eu fico extremamente revoltado. E eu sei que a educação em Santa Rosa ela é boa.
comparado com outros lugares. Sim, a gente tem uma avaliação bem interessante. E então é um cidadão aqui que está reclamando, o meu filho está saindo vai para a primeira série, eu sei que vai mudar isso, mas eu tenho um outro chegando que vai nascer talvez essa semana ou semana que vem. Eu gostaria que para ele, de repente, eu acho muito importante, eu sei que é muito mais difícil lidar com uma turma de 10 alunos de 3, 4 anos. A televisão ela facilita o trabalho do educador, mas o resultado é exatamente aquele estruturante, Denise, e eu sei que você compreende, você é autoridade nisso aí. Então, olha, o que tu me diz nisso aí como vereadora? O que você pode trazer de proposta e promessa? Eu quero já promessa. Olha, nessa área eu não sei se a Câmara tem muita inserção, porque não tem uma lei para dizer assim, o currículo, sabe, até define algumas situações. Falando para o pai Charles, então, a questão é ir na escola e conversar com a direção. Olha, está acontecendo assim, a escola não é para isso, se não na escola, até na própria Secretaria de Educação, porque eu não tenho conhecimento, eu não sei como é que procede a educação infantil, porque essa é de competência total do município, mas para mim o que tu traz é uma surpresa, porque a escola até pode ter tem um escritor, eu sou péssima em guardar nomes, mas tem um escritor que coloca o número de tela, aliás, a quantidade de exposição de tela diária de acordo com a idade, mas isso é questão de minutos. Sim. 10 minutos, 15 minutos, né? É muito menos do que a gente dá para então, assim, essa situação de organização interna da escola, isso é competência da Secretaria de Educação. Então, vale uma visita à escola, uma reunião de pais, deve ter, com certeza, e levantar isso. Mas Denise, aqui vem uma situação que eu menciono isso em vários momentos, né? Como pai de aluno da rede pública, eu não tenho muito o que reclamar. Por que não? Ele não tem opção. N motivos. Uma das. Eu vou reclamar, de certa forma eu não estou pagando, e daí tipo assim, de repente eu arrumo uma confusão com uma... Eu quero a primeira coisa dizer assim, a escola onde é que o Sebastião vai, eu não vou citar o nome, mas a escola é muito boa. Eu sei que é uma das melhores. E também mas eu nem digo a questão de ir lá reclamar. Assim, é uma reunião de pais. Vocês devem, a escola, todas as escolas têm. Levantar a situação. Sabe? Não uma questão assim, eu venho aqui, vou fazer uma denúncia. Não, levantar... Eu também quero dizer que tem ótimos professores, por causa que o Sebastião tem aprendido muito e a gente está muito satisfeito também com isso. Porque essa questão da exposição à tela, isso é uma questão que tem que ser muito... tem que ser discutida. E uma reunião de pais, uma reunião com a professora, uma conversa, não, eu digo, vai ir lá reclamar, no sentido de ir lá fazer um questionamento. Qual é a proposta? Porque quando tu escolhe a escola, né, muito provavelmente a escola apresenta a proposta pedagógica. Então, questionar essa questão de qual é a proposta, qual é a finalidade do uso da televisão na escola, por exemplo. Mas quem usa a rede pública, a escolha não é bem uma escolha nossa. A gente até tenta, mas a gente não tem bem a escolha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, para intermediar eu gosto da mediação, né? E eu acredito que, pelo contrário, a Câmara de Vereadores tem muito a acrescentar nisso. Porque isso é uma forma de compensar a falta da quantia de profissionais. A gente vê salas com um número limite e as professoras não dão conta. Não tem como dar conta. Mas é executível a função. Exatamente, mas talvez já no teu projeto de aumento de vagas, né? Porque uma mãe entra na justiça e ela vai ganhar o direito à vaga e o município vai ser obrigado a fornecer essa vaga. Eu já vi isso muito. Sim. Então, esse aluno vai ser colocado numa sala que já estava num limite. Daí nós temos... Desculpe te interromper, assim, a questão... Claro, a questão judicial não discute, cumpre-se, né?
Mas quando passou essa parte da educação infantil para os municípios, tem uma legislação federal. Independente de estado, o município tem que seguir. Agora eu não vou lembrar de cabeça assim, mas tem um número limite de professor por aluno que, se ultrapassar, tem que botar o monitor. Mas na prática não funciona. Não, mas Não os monitores sei, aí eu não saberia dizer como é que está, mas... Porque daí entra um tem atestado, daí entra uma licença. Na prática, eu já vivenciei isso. Porque o Lucas, meu filho... Porque tem concurso, tem vários monitores concursados no município. Já melhorou muito. Há um tempo agora eu não veio acompanho aumentando. diretamente isso, mas... O meu filho mais velho vai fazer 12 anos. Então faz bastante tempo que ele estava nisso. Mas era algo que eu acredito que a Câmara de Vereadores possa contribuir. Já tem essa questão da fiscalização que o Thiago trouxe, mas eu acho que a ampliação... Tá posta já quanto à questão do número de vagas e a obrigatoriedade do monitor. Entra a fiscalização da Câmara, e a ampliação de vagas também vai... Porque não é só estar no limite, é diminuir essa quantia, que o professor possa realmente dar qualidade para um número menor em sala de aula, porque não é fácil. Eu digo que as professoras vão... São guerreiras, né? Elas vão sentar no lado direito dele lá em cima um dia, porque eu dou aula, por incrível que pareça, mas só para adultos. Eu não tenho capacidade de ensinar crianças. Mas quem está na educação infantil é porque é apaixonado por isso. Sim. Eu vejo tu isso. Te estressa, tu tem os uma momentos... vocação mesmo. Mas assim, hoje, por exemplo, eu na minha andança ali, hoje eu entrei numa loja e encontrei, quando eu entrei lá, prof! A menina tá com uma loja aí no centro, foi minha aluna na educação infantil, sabe? Então são coisas assim que... E essa questão da questão da monitoria, com certeza, e essa fiscalização sim passa pela Câmara. Porque o Conselho Municipal de Educação, eles têm toda uma normatização de vagas, de localidades, de zoneamento. Então, a lei existe. E a gente sabe que em alguns momentos a gente acompanhou por lá, dentro da viabilidade, até porque tem uma lista, né, que está aí para todo mundo ver. E que bom, isso foi um avanço imenso. Porque eu ainda no meu primeiro filho era... No papel anotado lá, e às vezes... Não, aqui não tem agora, né? Claro que algumas coisas aqui fura fila, por exemplo, a questão da justiça. Sim. E aí não tem o que discutir se o juiz analisou, é procedente, mas isso realmente, essa questão, assim, tem uma legislação, o município tem uma legislação educacional muito boa, e aí vem, como tu disse, que acontece algumas coisas da fiscalização. Sim. E a gente sabe que quem trabalha em empresa, qualquer coisa que essa questão de atestado, tu não tem controle, né? Exatamente. Mas tem formas, na própria legislação tem formas de suprir essa falta aí. Perfeito. Eu quero só deixar bem clara a reclamação. Ela não é a reclamação afirmando de que a educação infantil em Santa Rosa está péssima. Ela não, de jeito algum, tá? Então eu só quero reafirmar isso. A gente sabe que tá bom, né? Nós temos umas EMEIs aí que são uma paixão. Sim. Muito bom. E então, só queria deixar isso claro, né? Mas de outro lado também, eu como eu mencionei, eu gosto muito pensar o Brasil melhorando através da educação. E aí sim, claro, existe o utópico, né? Aquilo que a gente sabe que não vamos ter. Mas eu não acho errado olhar para o utópico, enxergar a nossa realidade e pensar... buscar o mais próximo onde é que nós estamos? Não. Ok, mas esse que seria o sonho, não é realizável, já não tem dinheiro, já não temos talvez nem... Já não tem nada para chegar lá. Mas... Estamos aqui, então vamos fazer degrau, vamos melhorando. E aí sim, um sonho, aí pensando no tópico, eu gostaria que realmente a Santa Rosa um dia pudesse ter o melhor ensino, a primeira infância, que a gente soubesse, não, as nossas crianças estão recebendo a melhor coisa que o Brasil tem para oferecer. Por que não? Santa Rosa é uma cidade que está evoluindo, está crescendo, e crescendo com qualidade, né? Não é um crescimento que explode. Isso. É uma coisa que a gente pode planejar, tem que trabalhar muito, obviamente. A sociedade tem que participar, os pais precisam participar. Não é só a responsabilidade do prefeito, dos vereadores. Todos nós precisamos participar nisso aí. Mas eu acredito que dá para trabalhar nessa direção. Se a gente não chegar lá, ok, mas a gente pode sair daqui e estar vários degraus acima. Um dia a gente chega, né?
Depende, né? Se o outro lado assumir, provavelmente a gente vai regredir. Mas aí eu espero estar lá para contrapor. Perfeito. Ficarei muito feliz. Quem de vocês querem seguir? Desculpa que eu retornei para o assunto principal. Tá. Então, assim, seguindo adiante, então, queria ver contigo. A gente tem perguntado aqui, basicamente é uma pergunta padrão que a gente tem feito, que é sobre o que tu observa em Santa Rosa que tem, digamos, uma necessidade urgente, que tu vê como uma necessidade, apesar de todos os avanços, a gente sabe que sempre tem algo que pode melhorar e como uma oportunidade de um novo trabalho, né, de uma continuidade do trabalho, que a gente torce por isso, né, da parte do Anderson, mas que tu percebe assim que esse é algo que precisa, eu percebo que aqui tem que melhorar. Isso é um ponto que eu percebo de dificuldade na cidade e que eu gostaria que aqui se agisse urgentemente. Alguma observação nas tuas andanças, do que tu tem visto e que tu... Olha... Eu vou facilitar um pouquinho só para mencionar assim. Até eu comentei isso antes com outro candidato, né? Eu fiz uma pesquisa com os meus contatos antes, né? Durante a pré-campanha, uma pesquisa interna, então na verdade uma enquete, que onde é que eu perguntava o que as pessoas achavam do governo municipal. 80% falou que tá bom ou tá muito bom. Dos meus contatos. Não é científico, então não pega toda é só minha bolha, na verdade, né? E em seguida tinha uma pergunta para as pessoas, o que é o que mais tem de problema na cidade. Todos responderam, todos que acharam bom, muito bom, acharam um problema na cidade. Então por isso assim, mesmo gostando do governo atual, existem coisas que precisam da atenção, né? Por isso que a pergunta. Assim, pensando no que eu tenho ouvido agora, né? Claro que de repente tem problemas outros, mas assim, a questão do transporte público. Né, depois que eu consegui minha primeira condução, a gente sempre transitou e eu sempre trabalhei muito longe de casa, né? Planalto, Pedro Mainers, então eu sempre precisava de ônibus. E o trajeto do nosso Toda Hora continua o mesmo desde quando eu comecei. Então, todos os lugares que até hoje eu estive na casa de uma senhora, ela me disse, olha, eu tenho que levar a minha neta, ela e a neta, lá perto, até ela me disse aonde, que ela até contou, então são 15 quadras que eu preciso levar ela para a creche. Tem 70 e poucos anos. E internamente lá onde ela mora não tem transporte. Então o transporte faz o quê? Claro, ele é muito bem pensado, mas o município cresceu demais. Sim. Né? Ele expandiu para todos os lados. Então o transporte faz a Sulina Cruzeiro, Parque Planalto e interliga no centro da cidade. Né? Daí ele faz o Intervilas, mas basicamente são esses trajetos. O que precisa? Por exemplo, o parque, sei lá, 15 anos atrás, um pouco mais, os loteamentos para a direita de quem sobe a avenida não existiam. Hoje aquilo emendou com a balneária e não tem por dentro do bairro ali transporte. Independente de onde as pessoas moram, as pessoas têm que se deslocar até a avenida. Então, eu acho que esse é um gargalo assim, bem interessante de se pensar. Outra menina lá que me falou, de Guia Lopes, tem horário ela diz horário de serviço, ela me disse. Ele vem às 7 da manhã, volta ao meio-dia, vem a uma hora e volta às 6. Então, para a população que precisa, sei lá, vir para uma consulta às 2, 3 da tarde, não tem ônibus. Não tem. O ônibus público. Ou a pessoa né? vai sair do trabalho, vai no mercado e vai... Alguma coisa. Então, assim, eu acho que isso é uma situação que pode ser melhorada. Nós temos um transporte que eu utilizei, não dá para reclamar, porque, né, eu lembro que eu vinha lá do parque, eu morava lá próximo, eu descia ali no hospital e a gente entrava pela frente e nós fazíamos o transporte tranquilo. Mas esses meios que cresceram demais a cidade, precisam também de um... Então, eu acho que um grande
negócio que nós temos que ver aí é essa questão desse transporte público passar em outros trajetos que hoje o pessoal tem colocado ou tem horário definido ou não passa. Bem interessante. Interessante, que é a primeira pessoa que toca no assunto. Não, e é verdade mesmo, porque assim, ó, eu sou cria de Santa Rosa, né? Todos nós. E, gente. Ele veio de muito Eu longe. nasci aqui também. Eu cheguei em 94, mas andei muito toda hora de cruzeiro até o centro, a não ser que eu gastava a minha fichinha no fliperama na época. Eu com 7 anos pegava o ônibus sozinha. Mas assim, ó, vocês viram alguma evolução do transporte público sem ser especificamente o equipamento ônibus melhorar em todos esses anos? Eu acho impossível que tudo tenha evoluído. As paradas são as mesmas, de Pau e Brasilite até hoje. Isso para mim é uma vergonha, é um negócio absurdo, eu não consigo conceber isso. Sendo engenheiro. Então, eu tenho uma visão mais... eu não consigo conceber uma cidade que tem seus 90 e tantos anos já, não tenha as pessoas, elas num dia de chuva, elas peguem ônibus na condição que elas realmente. Então, eu acho que necessita de um debate mais profundo, com profissionais habilitados para isso, tá? E que se acha uma solução. Por exemplo, aplicativo tem para tudo. Não pode ter um aplicativo para se melhorar essa mobilidade. Eu acho que tem. Eu acho que colocar isso à baila, eu acho algo interessante. Aliás, eu ia até sugerir ou perguntar. Primeiro, eu não sei como é que é a concessão, no caso, o contrato de concessão. Eu nunca olhei para dentro dele. Isso é uma coisa que teria que ser avaliada e ver também o prazo dele para qualquer alteração que pudesse acontecer, né? Mas uma coisa que eu pensei logo assim, essas linhas que a empresa que hoje é detentora da concessão em Santa Rosa, ela não atende, será que não é de se colocar realmente então uma concorrência ali que então ganha uma licitação para fazer essas linhas, essas áreas, né? Eu acredito. Ou uma parceria público-privada para fazer alguma movimentação interna dentro dos próprios bairros. E outra coisa, eu acho que o transporte público ele está em crise no Brasil inteiro, né? A questão a gente sabe disso que muitos lugares, Porto Alegre tem problema gigantesco, né? Com isso aí, né? Mas a maior parte das capitais tem problemas. Eu não sei como é que tá hoje em Curitiba, mas eu já morei em Curitiba. Mas Curitiba sempre era um exemplo no transporte público. Não só os corredores, mas a própria questão de alimentação. Óbvio que a cidade não se compara com Santa Rosa, mas tinha os alimentadores, os que vinham das vilas, dos bairros. Chegava numa central de ônibus e de lá então tinha tanto os ligeirinhos, que eram ônibus que não paravam em lugar praticamente nenhum. Algumas estações iam para os outros pontos de coletores, e de lá também tu pegava então os minhocão lá que tinha pra ir, os biarticulados, né, que tinha lá. E realmente tinha muitos amigos meus em Curitiba, isso na virada do milênio, que não saíam de carro de casa. Não vale a pena lá. Os amigos de moto só no verão, né? Porque daí no inverno já era mais vantagem andar de ônibus, né? Porque o ônibus era rápido, era ágil, tu chegava mais rápido. Eu lembro de um amigo meu que tinha uma moto, ele dizia assim: não, eu chego mais rápido de ônibus pro meu trabalho do que de moto. Bom, de moto. tem que ser muito bom. E moto cruza tudo, né? Vai todo. Então eu acredito que apesar de estar em crise, existe forma de realmente melhorar isso, e Santa Rosa está num ponto que precisa ser planejado isso. A gente não pode planejar isso quando Santa Rosa chegar em 150 mil habitantes, que a gente não vai mais conseguir arrumar. Até porque nós isso. estamos com uma frota de veículos imensa, né? Para quem precisa fazer expedicionário aí no final da tarde, não tem como. É melhor esperar um pouco. Então, isso melhora muito com o transporte público. Eu sou um defensor realmente de integração dos modais, de diversas coisas, e eu comentei isso numa entrevista hoje, aliás, a primeira, que o centro da cidade deveria ser voltado, ser planejado para as pessoas caminharem no centro, que isso dá vida para a cidade, dá segurança para a cidade, e obviamente o comércio vive. Então essa questão de cidades históricas no mundo afora, elas são vivas porque as pessoas caminham e o comércio está meio que com calçada, as pessoas andam por tudo, o carro não tem tanto espaço ali.
Mas para isso acontecer precisa ter uma boa chegada e também tem tipo assim, eu chego num lugar, posso deixar o meu carro e eu vou realmente caminhar numa cidade bonita, no centro, essa área assim. Porque se a gente olhar assim em Bento Gonçalves ou em Gramado, eu não vou de carro pelo centro lá, eu deixo o carro no lugar e eu vou caminhando tudo. E eu acredito que Santa Rosa está na hora de começar a planejar para se tornar uma cidade assim. É óbvio, isso aqui não é 4 anos. Sim, é óbvio que é um planejamento a longo prazo, né? É visão de longo prazo, mas eu acho que Santa Rosa está no ponto que precisa começar a fazer o planejamento a longo prazo. Tu sabe que teve já foi feito, se pensou em fazer essa articulação que tu coloca entre as diversas linhas, aqui na praça, agora eu tô meio perdida aqui, na Praça da Independência. Eles avançaram para dentro da praça, então ali todas as linhas param ali, todas passam ali. Então, se pensou isso, já tem um projeto para se fazer isso também na Cidade Alta, então, no centro da cidade. Porque aí a ideia é que todas as linhas que transitem em Santa Rosa passem no mesmo local. Que as pessoas consigam ir de uma localidade para outra a partir daquele local. Mas, como tu diz, não é uma coisa de fazer, eu pensei agora, vou fazer semana que vem. Sim. Né? Então, tem que ter toda uma questão de readequação de espaço. Lá funciona, que eu moro lá perto, a gente percebe. Até na hora do pique, funciona perfeitamente bem. Só que existe ali naquele espaço. Nós precisamos em outros espaços dessa mesmo projeto. E tinha um projeto aqui para a Praça da... Para 10 de agosto, eu acho. Ali no Marcão. Eu cheguei a escutar, mas... Aí ali eu não sei, teve alguma situação ali que não saiu, mas tem... o projeto existe, eu acho que numa próxima mexida dessa questão aí, acho que vai sair ali do centro, mas mesmo assim a gente tem ouvido as pessoas de localidades diversas, né? Sim. Que não tem essas... Sim. As vilas principais mais antigas, assim, os bairros mais tradicionais da cidade. Mas realmente é um debate interessante. Eu fiquei feliz porque realmente a gente acaba muitas vezes esquecendo, Santa Rosa não é uma capital, o transporte público não é um problema que nenhuma capital tem, mas a gente está crescendo. E eu sempre digo, né, a mobilidade, isso é uma questão também de desenvolvimento, na verdade. Querendo ou não, pessoas que têm condições financeiras menores não conseguem ter a sua casa ou comprar uma casa ou até próximo do local de trabalho. Logo estão mais longe, logo dependem muito mais de ter gastos com transporte. Então, se a gente consegue ter melhorar isso, a gente também melhora a vida das pessoas que não têm tantas condições. E nem é questão de só quem não tem condições, se tu vai pensar, é uma questão de meio ambiente, né? Olha, se tu bota quantas pessoas, cada pessoa um carro, praticamente. Sim. Se tu para na avenida, tem um carro, uma pessoa, né? E se tu tiver um transporte coletivo, um transporte público de qualidade, isso também tende. Tornar atrativo. Claro, olha, você citou Curitiba aí. Sim, é uma situação exatamente, né? A questão, aqui vem um dilema às vezes, né? Porque o carro, ele é símbolo da liberdade, né? Da liberdade da pessoa. Eu tenho o meu carro, eu posso ir para qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento, não sei o quê. Obviamente tem gasto, né? Obviamente que aquilo me custa. O interessante é que quando o transporte público ele se torna tão atrativo que acontece aquilo que eu falei do meu amigo em Curitiba. Ele é melhor? Por que eu vou tirar o meu carro? Isso, para que eu vou ter esse gasto se eu posso... Exatamente. E aí se faz toda essa avaliação e na verdade são cálculos econômicos que as pessoas fazem. Com certeza. Enquanto o cálculo econômico para mim tirar o meu carro da garagem é melhor do que eu pegar um transporte público, eu não vou pegar um transporte público, né? Eu não vou pegar. Mas a partir do momento que eu cálculo econômico, que eu vou avaliar tempo, gasto, conforto é uma questão, é uma tem questão que ser considerado também, com certeza. Não precisa ser um ônibus. Eu lembro que eu era a pé e não chegava na hora, eu ia pegar e dizer, mas eu odeio esse negócio aqui. Eu vou comprar minha moto quanto antes porque eu não quero andar nesse negócio aqui. E aí foi o que eu... Tu comprou a moto? Comprei a moto. Andava sem carteira. Olha aí. Tu veio no tempo da faculdade
Eu morava na Vila Beatriz, porque eu vejo o pessoal, às vezes, muito bairrista, que muito da comunidade, que traz, não, eu me criei lá. Eu morei em toda a cidade, gente. Minha mãe e meu pai se mudaram, Deus me livre, assim, ó. Nunca vi se mudar tanto. É legal, é de toda Eu conheço de toda a cidade, E na época que eu fazia faculdade, que eu trabalhava no comércio, e eu comecei a faculdade até me chamarem no concurso, já tinha passado, mas não tinha ido pro concurso. Eu morava na principal da Beatriz, ali. Mas eu morava lá embaixo. E quando eu voltava da faculdade, o ônibus só parava na avenida. Tinha que descer caminhando. Então eu tinha que descer caminhando. 11 horas da noite. Que a gente comentava. Então eu ia descer caminhando. É óbvio, né, que existe todo um cálculo também que a gente tem que compreender, né, que a empresa, por exemplo, para uma pessoa, né, ela vai fazer o cálculo de quantas pessoas utilizam, né, então precisa tem toda uma avaliação. Precisa ter esse cálculo. A gente sabe que certeza. não é. Mas se não é tornando simples. mais atrativo, mais pessoas vão Exato. utilizar. E aí Essa é a sim se ideia. torna novamente mais viável para aumentar as opções, né? Por isso que sim, Com certeza. facilita. Eu acho que também o trânsito em Santa Rosa vai passar nos próximos tempos por alguma grande mudança, necessita passar por isso. E sim, o planejamento de pensar que o transporte público faz muita diferença, né? E se ele se tornar atrativo, eu vou deixar meu carro em casa. Seria um sonho. Eu gasto gasolina, agora, tá muito se cara. nós pensarmos que o centro todo tem estacionamento pago, completamente inviável Exato, tu né? sair todo dia e pagar o estacionamento. E a mesma coisa ciclovia. Eu gosto de pedalar. Eu não me sinto segura. Daí eu andava muito aos arredores, daí tanta gente morrendo atropelada e dando tanto acidente, eu parei também, porque eu tenho 2 filhos para criar. Mas a última vez que nós saímos de bicicleta, o meu esposo foi atropelado. Aqui dentro ali, porque não é fazer com um debate de quem utiliza, talvez, que vai vir. Que saiba qual é a necessidade. Que tem esse dia a dia, né? Essa experiência de estar lá. E eu não sou ciclista, meu esposo é ciclista, eu sou acompanhante, eu pedalo, eu tenho uma bicicleta, eu digo assim, né? Mas a gente precisa trazer para debate, e isso foi muito gratificante, porque quantos trouxeram do transporte público? Pô, ninguém. É o primeiro. É a primeira pessoa. Que a gente tem sobre E eu fico, transporte Olha, público. que bom, então, eu tô caminhando nos lugares sérios, sabe? E eu fico tão feliz porque eu vejo que a lista realmente ela é complementar. Ela tem a diversidade que a gente quer e que a gente torce. Eu tô torcendo cada vez mais que estejam lá, nos vai dar um bom representando. Nayane, tu quer mais uma pergunta? Quer fazer? Eu tenho uma. Eu acho que a gente dominou antes. Eu dominei antes, eu vou deixar espaço para vocês. Uma questão que a gente tem trazido é a questão de valores e posicionamento. A gente sabe que, às vezes, o desejo e a vontade do indivíduo, no caso tu como político, vereador eleito, vai conflitar com a do partido. E aí eu gostaria de saber de ti como tu vai trabalhar essa questão em que, de repente, partido e Denise não vão estar alinhados dentro de uma convicção tua, e aí como tu vai trabalhar isso, ou digamos assim, o quanto tu concede ou cede a respeito dos teus valores e da tua convicção em detrimento do partido. E aí essa é uma pergunta porque para nós é algo importante expor, e nós expomos isso. Nós temos um grau de liberdade dentro do meio político que a gente está, e a gente gostaria de saber de ti como tu trata isso, como tu percebe isso e como tu articula isso agora como política agora. Olha, são 2 situações aqui. Eu nunca vivenciei isso para te dizer até que ponto o partido banca. Não, tu vai fazer ou não. Eu nunca estive lá para saber como. Mas a gente sabe que banca e banca pesado. Mas assim, ó... E não de um partido. Não de um partido. A pressão política. A pressão política interna do partido. Mas assim, ó, até no meu santinho aí, se eu posso falar, tem. Pode falar. As pessoas em primeiro lugar. Porque isso, desde que eu comecei a trabalhar lá fora, eu não consigo botar outra coisa na frente que se não é o bem-estar das pessoas.
né? Senão não tem sentido de eu trabalhar em comunidade, fazer voluntariado, se não é esse o foco. Se eu conseguir fazer esta argumentação, fazer esse contraponto, colocar isso como vamos botar mesmo uma convicção de trabalho, sabe? Eu acho que é por aí que nós temos que trabalhar. Eu não acredito que... aí vem a questão utópica, né? Sim. Mas assim, que alguém vá votar alguma lei, algum projeto, alguma coisa que não vá beneficiar o público, a população em geral. Você Não, esteve É para nós acompanhando... que estamos lá. Você esteve acompanhando as sessões da Câmara? Sim. Por isso que eu digo, ela é a questão utópica. Não, mas nós estamos pensando numa lista perfeita, uma Câmara perfeita. Porque, com certeza, tem projetos, tem algumas aprovações aí que eu acho que tem outros interesses, né? Mas eu acho que, tudo bem, nós precisamos, todos os candidatos, né? Precisamos de um partido para estar lá. Né? Ainda não temos, eu quero, eu vou. A candidatura avulsa. Mas eu acho que o partido também tem que nos dar uma certa autonomia, porque... não desmerecendo, né, não tem que ter partido. Não é isso. Porque se eu estou nesse partido é porque eu me identifiquei muito com algumas situações. Mas eu penso que no momento que a gente está lá, nós conquistamos, né? Quem está lá conquistou esse espaço. Alguns de forma, né? Tá lá. Eu penso e eu batalho e penso em, né, batalhar nisso para que a gente tenha esta autonomia de trabalho, claro, ouvindo as partes interessadas, mas poder fazer esse contraponto, esse balanço. Porque no momento que eu começar a trabalhar contra tudo que eu vivi minha vida inteira, não tem sentido de estar lá. Perfeito. Né? Exatamente. Porque não tem eu começar a fazer não, aqui eu, né, não. Então, até hoje eu consegui, né, me manter dentro dos meus princípios. Algumas vezes a gente leva uns talagaços bem grandes, né, mas a gente sai, como é que diz? Levanta, sacode a poeira e vai pro próximo. Porque eu não consigo ir contra aquilo tudo que a gente aprendeu em casa, viveu uma vida inteira, né? A gente leva umas chapoletadas por aí, mas a ideia é essa, é botar realmente as pessoas e o benefício do todo antes dos nossos. Muito legal ouvir, Denise, até que nem você falou assim, não, a gente está num partido, você está no MDB, né? Você deve conhecer como é que o MDB o que ele defende, né? É muito importante isso, né? Por exemplo, vou usar um exemplo, nós somos aqui os 3 filiados do Novo, né? E o partido tem, por exemplo, a regra que não pode votar projetos que vão criar privilégios para políticos. Ponto final. É regra interna. Eu tô ciente disso. Diárias também? Sim, diárias, né? Até uso, no caso, aí a gente assina, mas não pode criar privilégios para políticos, né? Além de outras coisas que o nosso partido, no caso, deixa muito claro para a gente não ser pego de surpresa, vamos dizer assim, né? Então, obviamente, essas coisas a gente sabe e seria, sim, uma projeção política, né? Mas vamos falar de um caso hipotético que poderia acontecer e até para não causar problemas aí para você, eu vou dizer, se o Novo viesse com alguma coisa que eu não acredito, né, eu me sinto na obrigação moral votar contra, né, e contra. Eu acho que foi bem essa pergunta, né? Essa linha, a questão que ofendesse os teus valores e os teus princípios. Assim, então, e tu já deixou bem claro que teus valores e teus princípios são inegociáveis. Então a gente fica feliz, né? Porque a gente acredita que realmente o vereador tem que ter independência. E não necessariamente isso significa que não pode ser de situação, né? Sim, com certeza, tem que analisar, tem que ser analisado caso a caso. Exatamente, né? E aí sim, você sabe o que você, dentro do partido, os valores que defende e segue aquela linha. Se vier uma coisa diferente, o que a gente espera de qualquer um, não só de você, é que você seja firme e diga não quando seja preciso dizer não, né? Mais ou menos essa linha, né? Sabe o que às vezes pode não ser fácil, né? Isso eu digo. Tu sabe que nessas andanças nossas estávamos eu e uma colega que tem me ajudado,
aposentado, o que eu vou fazer? Vai me ajudar na campanha. Aí nós chegamos numa casa, o senhor, antes de... Né, chega, primeira pergunta, já tem candidato a vereador? Porque geralmente o prefeito já está quase decidido, né? Então, mas ele nem olhou para nós, ele disse, o que tu está me trazendo? E eu disse, olha, senhor, se eu tivesse alguma coisa para lhe trazer, com certeza eu não viria aqui. Né? Porque não é para isso, eu vim para lhe pedir um voto, estou apresentando minhas propostas. Não, mas aqui cada um que chega, antes de falar, já me oferece alguma coisa. Eu disse, olha, então o senhor me desculpe, eu lhe agradeço a atenção, mas não vou precisar do seu voto. Aí eu acho que ele ficou meio assustado, assim, porque daí eu virei e saí, pensei, não vou ficar debatendo, né? Perdendo tempo. Aí ele ficou, não é bem assim. Eu disse, não, tranquilo, o senhor define o seu voto, né? Porque se a gente está batendo nisso, que é para ser uma discussão de ideias, de propostas, é inconcebível tu chegar e ter que negociar, sabe? Sim. E, infelizmente... Seria tão simples, né, gente? A gente falando é tão simples pensar, mas na prática... É que é o que acontece, as pessoas têm isso enraizado e é de décadas. E eu, novamente, eu digo, nem tudo é culpa dos políticos, porque a população faz isso e é um incentivo, né? Na ciência política a gente sabe que os incentivos fazem com que os políticos muitas vezes agem da forma como agem por causa dos incentivos. E então, até vou dizer uma coisa que eu fazia, porque para mim, quando eu concorri em 2022, né, aconteceu de até algumas pessoas como piada, né, às vezes fazem piada, alguns mais conhecidos que fazem aquela piadinha, o que vai me dar, né, não sei o quê. A primeira coisa que eu diz assim, não, aqui é diferente. Tu vai ter que fazer uma doação pra minha campanha pra poder votar a minha. A primeira coisa, daí já matava. Então, Denise, faz isso. Se alguém pedir alguma coisa, já muda. Diz, não, aqui se quer votar em mim, tu precisa doar na minha campanha e tem que ser oficial lá pelo CNPJ campanha. Faz isso que daí já quebra. Termina. Boa tarde. Mas realmente, se tem alguém que paga é porque tem alguém que... Sim. É mercado, né? Na verdade, demanda, oferta. Inclusive, quem estiver nos acompanhando e souber de algo, não querer fazer a denúncia, nos traga. Nós, como cidadãos, estamos aptos e desejamos mudar essa velha política. Estamos à procura de denúncias. Aliás, sempre, né? Isso é um corte, tá? Porque dá a impressão de vamos fazer alguma coisa para denunciar. Mas é algo que até para todos os candidatos eu estou falando. Porque às vezes é difícil se expor. Tem pessoas que não são desse perfil de briga, né? E outra, na verdade, o candidato, ele não tem tempo. Não tem tempo. São 45 dias que ele precisa buscar voto e agora querendo... me explica como que o PT tem tempo para fazer tanta denúncia idiota. Mas é que tá. Eles têm tempo. Eles são organizados. Eles têm uma organização que a direita, em geral, falha muito. E vem novamente aquela questão. As pessoas de direita, em geral, estão preocupadas em pagar os seus boletos e em trabalhar. Elas não querem se envolver com política, enquanto, do outro lado, eles se beneficiam com a política. E aí, sim, é trabalho 24 horas. Né? Denise, você... desejamos que esteja lá, eu torço muito mesmo. Só vou dar um detalhe, já que vai ter vários cortes aqui nesse período, nesse pedaço, que na questão de cultura, que também não foi muita gente que trouxe, né? Poucos trouxeram isso. Tem 2 músicos aqui. Que inclusive o Thiago trouxe uma questão de questão cultural, que seria até ligado à educação, né? De projetos ligados à cultura e educação. Muito interessante. Essa é uma questão que é aquilo que a gente falou, a gente quer um enriquecimento intelectual e de experiência e de valores dentro da Câmara para que isso seja debatido com a comunidade, né? Porque eu acho que a evolução política do país começa na cidade. Então, como é que é? Cante sua vila. Tem a frase aquela do pensador, cante sua vila e você cantará o mundo todo. É uma frase assim e é realmente... É aqui que o Brasil cresce. É verdade. Denise, a gente está chegando ao fim, então a gente quer dar um espaço para você dar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, para aqueles que não te conheciam agora te conhecem um pouco, né? E para que elas possam te conhecer
mais, né? Então, dá uma mensagem, você pode olhar para essa câmera aqui, tá? E dar a tua mensagem final para as pessoas. Bom, isso aqui foi o meu teste, eu disse, estava tão nervosa de vir aqui conversar assim. Você gostou? Ai, uma delícia. Muito Legal. bom. Que bom. Muito bom. Vamos marcar mais cafés, então, para conversar. Com certeza. Bom, eu gostaria de colocar, então, o meu nome à disposição da comunidade toda, né? Minhas propostas estão expostas no Instagram, estão expostas no Facebook. Para quem me conhece, que divulgue, né, as coisas boas, as coisas ruins as pessoas descobrem logo. Mas o meu interesse é justamente esse, trabalhar pela comunidade, trabalhar pelas pessoas, pelo bem-estar da população toda, não com alguns cortes, alguns vieses, mas que as pessoas todas sejam beneficiadas com as leis que são feitas, né, numa Câmara de Vereadores. Estou sempre à disposição, até disse fim de semana, não costumo prometer o que eu não consigo cumprir, então eu levo meu caderno, sempre as pessoas me questionam alguma coisa, eu disse, pode ter certeza que eu venho lhe dar o retorno pelo sim ou pelo não, e contem comigo, estou sempre aí para ajudar, para contribuir pelo município, sou de Santa Rosa, nasci, me criei aqui, são coisas que acontecem, eu nunca me vi fora de Santa Rosa, então pretendo que isto melhore, que Santa Rosa fique cada vez melhor e que nós possamos realmente evoluir com toda a população, né? Que a população seja realmente beneficiada. E uma situação que eu até notei aí, que nós temos muitos, não é privilégios, tem muitos benefícios públicos que as pessoas não conhecem. Então, uma das minhas situações é expor isso. Por exemplo, na campanha passada, até a gente colocou para um senhor isso, famílias que só têm um imóvel de baixa renda não é isenta de IPTU. O senhor não sabia e eu acho que muita gente não sabe. Então, esses benefícios públicos, eu acho que isso tem que ser divulgado. Então, uma das que eu pretendo fazer também é levar a público, passar isso, né, mostrar para a população que nós temos condições, sim, de fazer a vida mais leve de todos nós aqui de Santa Rosa. Nome e número? Professora Denise Bonin, 15816. Conto com vocês todos. Perfeito, Denise. Muito, muito obrigado pela tua vinda. Foi uma conversa muito agradável para nós. Eu acho que eu posso falar por todos nós. A gente deseja realmente que você possa fazer uma boa votação, que você possa estar lá na Câmara para renovar. E a renovação não é só pela idade, nós também não somos mais aqueles jovens de 20 anos, mas a gente sabe que a renovação é com pessoas novas lá e preparadas. E o que eu posso dizer é que eu vejo que você está preparado. Então, realmente desejo que você esteja lá, tá? E então, uma boa caminhada ainda. Não descanse até o dia 6 de outubro, busque cada voto possível, tá? E muito obrigado pela presença. Vamos deixar para dormir no dia 7. Isso é verdade. Isso aí. Thiago? Muito obrigado, Denise. A gente agradece. Foi muito bom mesmo. Denise, obrigado e principalmente por nos representar. A gente vê uma mulher na política lutando e com uma extrema qualidade. Obrigada, agradeço a vocês. Até o fato de terem lembrado de mim, avaliado minha proposta, gostado delas. Agradeço estar aqui. Perfeito. Thiago, tu dá tchau para as pessoas ainda no final? Bom, pessoal, siga a lista no Instagram, a gente tem lá novidades, a lista está sendo disposta a cada dia. Então, boa noite a todos. Isso aí. Boa noite. Boa noite.